Graça e paz, queridos. Amém? Como é que vocês estão hoje? Tudo bem? Todo mundo fortinho? Todo mundo guidinho? Hein? Lá na roça é assim que fala, né? Lá na roça vai lhe perguntar se você está bem, está todo mundo guidinho? Tá bom. Amém? Obrigado, Deus, nós te bendizemos, te agradecemos, te louvamos por este privilégio e pedimos que o teu Espírito Santo nos ajude nesta noite, quando iniciamos este estudo. Louvado seja o teu nome. Mais uma vez, agradecemos ao Senhor pela tua presença conosco, que nos fortalece, nos dá ânimo, nos ajuda e nos confirma, Pai, a cada dia que a tua palavra é a verdade. Obrigado. Mais uma vez, te agradecemos em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Irmãos, hoje iniciamos o livro de Esdras. Como de costume, sempre quando a gente começa o estudo de um livro, eu trago aí um pouco, sobre o livro. O livro, por exemplo, a autoria dele é atribuída a Esdras, mas é atribuído pela tradição, tá, irmãos? A tradição atribui a ele, mas não há provas concretas que é ele que tem escrito o livro. Partes desse livro, certamente foi ele que foi escrito, assim como é atribuído a Esdras também, irmãos, o Salmo 119, tá? Os estudiosos atribuem a ele o Salmo 119, é aquele salmo que vai falar da palavra de Deus, da maneira bonita como ele fala. Mas o que nós podemos dizer é que Esdras era judeu e era da linhagem de Arão, então ele era da linhagem sacerdotal, tá, irmãos? Então era um camarada, que tinha no seu DNA, obrigado, irmão Anderson, e da sua família, o compromisso, com Deus, com o sacerdócio. Isso nós encontramos no capítulo 7, tá? Do versículo do 1 ao 6, vale a pena ler, só para os irmãos terem isso confirmado, e os irmãos que são professores da escola dominical, ótimo, obrigado, irmão. Mais cedo ou mais tarde, um dia, isso é importante para você. Olha o que diz Esdras 7, de 1 até o 7, olha. Passados essas coisas, olha bem, no reinado de Artaxerxes, rei da Pérsia, Esdras, aí está vendo, vai começar a falar filho de quem? Esdras, filho de Seraías, filho de Azarias, filho de Uquias, filho de Salum, filho de Zadok, filho de Aitube, filho de Amarias, filho de Azarias, filho de Meraiote, filho de Zeraías, filho de Uzi, filho de Buqui, filho de Abizua, filho de Finéias, filho de Eleazar, filho de Arão, o sumo sacerdote. Está vendo? Um detalhezinho, está embutidinho aí, mas aí já sabemos que Esdras era da linhagem sacerdotal. E esse livro, irmãos, traz os registros, por isso que eu li, tá? Por isso que eu li, na próxima vez eu vou evitar ler nome por nome, como eu li aqui agora, da família, mas é para os irmãos notarem uma coisa. Existem alguns detalhes aqui que são importantes para nós, irmãos. O primeiro deles é anotar, família, filho de quem? Vamos lá, olha que tanto de gente que foi pai de família até chegar em Esdras, e está anotado, olha bem, pelo menos 15, irmãos, até Arão, 15 até Arão. Eu tentei construir minha árvore genealógica, chama árvore genealógica, tá, irmãos? Fulano, filho de fulano, de fulano, de fulano. Eu tentei construir minha árvore genealógica, irmãos, eu não consegui chegar na bisavô. Estou agarrado, não consegui chegar no bisavô. O bisavô é quem? Minha mãe, eu, filho da minha mãe, filho da avó Maria, que vocês conheceram aqui, e a avó Maria, filho de quem? É minha bisavó, meu bisavô não consegui. Então, veja bem, aqui tem 15, eu não consegui chegar no terceiro. Isso é para você ver importante, porque eu li para vocês. Vale a pena a gente guardar, registrar as coisas que acontecem. Tem gente que não dá valor nenhum a uma ata, uma igreja, uma reunião, mas aquilo ali fica registrado, coisa que daqui a anos e anos e anos a gente vai conseguir. Sabe por que eu não consegui? Vou explicar para vocês. É porque erraram na hora de escrever registros. Então, tem o nome da minha avó, Maria, de um jeito, e tem o nome dela de outro, nos documentos dela. Então aí, eu preciso pegar, na verdade, a certidão de nascimento, para ir lá onde ela foi registrada e voltando assim. Só que não precisava disso, irmão, bastava a gente ir no primeiro documento e já encontrar. Mas você conseguiria voltar 15, eu vou chamar de geração, 15 gerações atrás, será que você conseguiria? Não tem jeito, eu pelo menos agarrei feio, agarrei feio. Porém, é só para os irmãos notarem. E aqui tem um outro registro muito importante, que o judeu conta até hoje. O judeu conta muito o registro de família. E as famílias têm um cuidado enorme de guardar registro. Você viu aqui comigo
que o capítulo 2, é claro que eu estou pulando, eu já estou passando lá para o estudo, mas não tem problema. O capítulo 2 vai trazer a lista dos que voltaram. Na verdade, esta lista é da primeira colônia, vamos chamar de primeira colônia, que mais na frente nós vamos ter a segunda colônia, no capítulo 7. Primeira colônia porque foi um punhado de gente que voltou, e aqui tem a soma deles. Foi, na verdade, ao todo, quase 49 mil pessoas que voltaram dessa primeira vez, somando essas famílias com seus números e tal. Só que, como é que eles sabiam que alguém era de tal família, que já havia passado muitos anos no exílio, 70 anos no exílio, isso é o final dos 70 anos. Aqui está dizendo, por exemplo, de uma família, verso 62 do capítulo 2, estes buscaram o registro de suas famílias, mas não puderam encontrá-los, pelo que foram excluídos do sacerdócio. Está vendo, irmãos? Era um registro, que se tinha que provar com registro. E por incrível que pareça, o judeu até hoje, ano 2022, passando para 2023, né? O judeu ainda acredita em registro, mais do que em qualquer outra coisa. Então, se você provar que é de família judia, por causa dos costumes e dos registros, para eles está bom, só isso basta. Agora, não adianta você tirar DNA e mostrar que você é judeu, para eles não tem valor nenhum, tem valor o registro de família. Olha que coisa incrível, irmãos. Então, é só para os irmãos entenderem o quanto que é importante os registros e por que a Bíblia está assim. E isso também serve, tá, irmãos? Esdras serve para nós, e essa questão histórica que eu disse para vocês, que hoje o judeu valoriza o registro familiar ainda, tá? Por exemplo, tem muito brasileiro que conseguiu provar que é judeu por causa de registro de família. Está provado, está tranquilo, ele é reconhecido, ele é conhecido e está tudo muito tranquilo. Mas é necessário a gente entender a importância desses registros, para que também você possa argumentar quando alguém vier e falar para você assim, olha, eu não acredito na Bíblia não. Quando alguém disser para você que não acredita na Bíblia, porque a Bíblia era oral e depois ela passou a ser escrita, você tem um argumento histórico, que o judeu é cuidadoso em guardar história contada e história escrita. Amém, igreja? Amém? Você está vendo aqui em Esdras, né? Como é que está sendo. Isso aqui é por volta do ano 570, por exemplo, antes de Cristo. Então nós estamos falando de coisas que aconteceram já há quase 3 mil anos atrás, né? Vamos por 2.500, 2.700 anos atrás, tá bom? Só para os irmãos entenderem. Então esse Esdras, ele era da linhagem de Arão. Veja que eu não estou dizendo que Esdras era sacerdote. Eu estou dizendo que ele é da linhagem de Arão, tá, irmãos? Ser da linhagem de Arão é uma coisa, agora, ser sacerdote é outra. O sacerdócio é uma coisa, ser da linhagem de Arão é outra. Existe até hoje gente viva, né? Gente, até fora de Israel, que é da linhagem de Arão, tá? Mas eles não são sacerdotes. O sacerdócio é uma coisa, ser da linhagem de Arão é outra, tá bom? O período, como eu disse, é entre 538 e 457 antes de Cristo. Você vai encontrar qualquer data aí parecida com essas, tá? Não tem problema nenhum. Ou seja, foi logo após o exílio que Esdras então faz esses registros aqui. Terminou o exílio, ele é mandado junto com a primeira colônia, né? Ele é mandado para reconstruir o templo, então aí começa o registro do livro, tá bom? E o tema principal é o retorno do cativeiro babilônico, a reconstrução do templo e o início de várias reformas sociais e religiosas que nós vamos encontrar dentro desse livro, tá bom, querido? Entre outros muitos assuntos, tá? E isso fica muito claro para nós, fica registrado. Então, se você quiser localizar o registro do exílio babilônico, você vai ver, Crônicas mostra para nós, e vamos ver Esdras mostrando já o retorno, né, a volta do povo de Israel. Então, vimos nesse capítulo primeiro, nós vamos ver o decreto do rei Ciro, e a lista, né, dos primeiros que retornaram para reconstruir Jerusalém, né, o início, né, da reconstrução de todas as coisas, tá bom? Vamos lá então, para a gente seguir. Cumprindo a profecia de Jeremias 25, de 1 a 12, né, nós já vimos ela um pouco no nosso estudo passado. Cumprindo essa profecia, o Ciro, rei da Pérsia, irmãos, libera os judeus para retornarem a Jerusalém, a fim de reconstruírem o templo, e a data é aproximadamente esta, 538 a.C. Eu já falei para os irmãos, né, como Deus usa o ímpio, tá? Deus usa o ímpio, Deus usa o justo, Deus usa quem Ele quiser. E nós vimos
que Deus usou Nabucodonosor para punir o povo judeu por causa do seu pecado. Encontramos no capítulo 36 de 2 Crônicas. Deus usou Nabucodonosor para punir, só que agora ele está usando outro homem ímpio, só que dessa vez é para libertar. Então assim, a gente quando conhece Deus, irmão, a gente descansa em Deus. Quando vem a afronta, quando vem a guerra, quando vem a dificuldade, quando vem o que vier, quem conhece Deus, descansa. Ontem nós falamos, terça-feira, nós falamos sobre discipulado aqui na igreja, e uma das coisas que o discípulo de Jesus tem, irmãos, é a confiança de que Jesus está com ele, o mestre está com ele. E quando Jesus está com a gente tem paz, a gente tem tranquilidade. Não foi ele que disse: vinde a mim, todos que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Não é ele que ensinou isso para nós, que ele ia aliviar? Então quem vai a Jesus, quem é discípulo de Jesus, quem conhece Deus, vai sempre ficar tranquilo. O sofrimento pode durar 70 anos, como foi o exílio, mas no tempo determinado da profecia, né? Porque Deus usou Jeremias para falar desses 70 anos, nós sabemos que Jeremias profetizou exatamente no tempo dos reis, né? Joacás, Joaquim, Zedequias, ele profetizou nesse tempo, né? O que acontece? No final dos 70 anos, Deus, vamos dizer assim, se virou para fazer cumprir a profecia. O que se virou como? Ele falou com Ciro: olha, Ciro, você vai lá e vai dar um jeito de liberar o meu povo para eles poderem voltar para Jerusalém, porque está na hora de voltar, acabou, eu não quero eles mais no exílio. Veja bem, simples assim, irmãos. Então a gente tem que entender as coisas, né? Dizem que na verdade o rei Ciro teve um sonho, dizem que ele sonhou que Deus mandava ele liberar, né? Liberar Judá, e ele foi e obedeceu, simplesmente obedeceu. Só que até o ímpio, irmãos, faz aquilo que Deus manda. Amém, queridos? Até o ímpio faz aquilo que Deus manda. E aí eu contextualizei isso com a situação do Brasil, a situação atual. Está todo mundo desesperado, porque esperava que desse um resultado na eleição, mas deu outro. Ainda tem gente até hoje desesperado, com medo do que vai acontecer. Gente, está aqui para nós. Deus está no controle. Amém, irmãos? Amém? Se esse governador, esse presidente que vai entrar, será para nós Nabucodonosor, assim como foi Nabucodonosor para a Babilônia, se for tempo de exílio, seremos exilados. Amém, queridos? Que venha a nós o reino do Senhor, que esse tempo seja um tempo proveitoso para a gente chorar, né? Colocar nossas harpas nos salgueiros, como diz lá o Salmo, né? Dizendo do exílio da Babilônia, colocar nossas harpas, né? Lá e chorar, e cantar louvores a Deus, lamentos, se for esse o propósito de Deus. Agora, caso não seja, vamos fazer o seguinte: se esse é o Ciro que vai nos libertar, seremos libertados, porque Deus manda o ímpio e fala: está na hora de libertar o meu povo, e o ímpio terá que fazer aquilo que Deus mandar. Amém, igreja? Amém? Ou você crê diferente? Nós estamos vivendo um tempo, irmão, de crer na palavra de Deus, né? De submeter a ela. Eu procurei o salmo aqui, que eu me referi ao 137, tá? Eu abri nele aqui, só para você entender, que esse salmo 137, ele faz referência a esse tempo do exílio, que diz assim: junto aos rios da Babilônia, nos assentamos e choramos, lembramos de Sião, olha bem, nos salgueiros que há no meio dela, penduramos as nossas harpas, pois aqueles que nos levavam cativos nos pediam canções, e os que nos atormentavam pedíamos que nos alegrássemos, dizendo: cantai-nos um dos cânticos de Sião. Como, porém, nós vamos entoar o canto de Sião em terra estranha? Se eu me esquecer de ti, Jerusalém, isso é Deus falando, né? Que a minha mão direita perca a destreza, se me apegue a língua ao paladar, se não me lembrar de ti, se não preferir Jerusalém, a minha maior alegria. Lembra-te, ó Senhor, do que fizeram os filhos de Edom no dia da queda de Jerusalém. Diziam: arrasai, arrasai, até os seus alicerces. Ó filha de Babilônia, condenada à destruição. Feliz aquele que te retribuir pelo que nos fizeste. Feliz aquele que pegar em teus filhos e despedaçar nas pedras. Está vendo, irmãos? Se for o tempo de exílio, nós vamos pendurar a harpa e vamos, irmãos, fazer salmos assim como nós vimos aqui que foram escritos. Eu tenho muita paz porque eu aprendi a confiar em Deus. Amém, igreja? E depois
Eu nunca vi o justo padecer necessidade. Eu nunca vi Deus abandonar o seu povo. Deus não abandona o povo, irmãos. Deus abandona a nação inteira pecadora, mas aquele que ama a Deus e confia no Senhor, Ele sustenta. Amém? Ele manda o urubu levar a carne lá no deserto para o servo e para a serva dele, mas Ele cumpre a sua palavra. Então assim, a gente nota esses detalhes e a gente acompanha e vê como Deus, eu fiquei assim, eu fico maravilhado quando eu vejo Deus usa Nabucodonosor para punir, Deus usa Ciro para libertar. Olha como Deus faz. Então isso mostra para nós, irmãos, o domínio de Deus está em todo o tempo, em todo lugar, e Deus domina sobre todas as pessoas, e até sobre mim e sobre você, que talvez não se dá conta disso. Deus domina. Hein? Tudo é como Deus quer. É por isso que eu me alegro. Eu aprendi, irmãos, a fazer a minha parte e deixar que a vontade de Deus é soberana. Então tudo que aconteça, mesmo aquilo que parece que é mal, irmãos, Deus tem um propósito. Por isso que o mal sobreveio. Nós lemos lá quando o Davi, e eu estou relendo, porque eu gosto de ler a Bíblia de reler, eu acabei de ler, mas eu volto lendo, e agora eu estou lendo 2 Samuel outra vez, está vendo? Eu vou acabar encontrando aqui a leitura, e talvez eu até passo, porque eu estou lendo em casa, vou seguir. Toda noite eu gosto de ler um pouco em sequência, estou lendo 2 Samuel. E o que eu te digo? Recentemente eu li outra vez a perseguição, de Davi, Saul perseguindo Davi, e agora eu já estou naquela parte que Absalão trai Davi, usurpa o reino e Davi começa aquela fuga terrível, e a coisa mais bonita é que num dado momento Davi estava com seus 600 homens valentes, fugindo exatamente por causa de Absalão. Aí de repente se põe um homem a amaldiçoar Davi, e vai seguindo e amaldiçoando Davi, falando tudo quanto é nome de maldição, jogando pedra em Davi, e aí os valentes de Davi, aqueles valentes que eram valentes mesmo, irmão, aqueles homens eram doidos, eles eram valentes mesmo, chegou, virou para Davi, só permite, nós vamos lá e vamos arrancar a cabeça deles. Davi fala uma palavra, irmãos, que eu tomei aqui no meu coração, que eu trago para vocês, que você precisa aprender a fazer isso também. Sabe o que Davi virou para eles? Não, nunca faça isso, longe de vocês de querer me vingar e matar essas pessoas que estão amaldiçoando. Deixa eles me amaldiçoarem, porque o Senhor está mandando eles me amaldiçoarem. Deixa eles amaldiçoarem. Irmãos, isso chama-se maturidade espiritual. É você entender que se o mal está vindo sobre a sua vida, é porque o Deus eterno quer que ele venha. A gente atribui tudo ao diabo, você acaba dando glória ao diabo, irmão. Você precisa aprender com uma Bíblia. E olha que Davi é o rei de Israel. Israel é apaixonado por Davi, e não é à toa, porque é dele que veio o Messias, a esperança nossa veio de Davi, da raiz de Davi. Mas Davi, irmãos, ensina a gente em todos os aspectos da sua vida, até o pecado de Davi, a queda de Davi, nos ensina coisas lindas e maravilhosas que a gente não deve fazer e que a gente deve fazer, Por exemplo, a coisa mais linda que a gente deve fazer com relação ao pecado, irmãos, de Davi, é aquele que ele manteve seu segredo de pecado e ficou levando a vida numa boa. Ele até orou pelo menino, que estava doente, o filho do adultério, dele com a Betseba. E aí, quando o profeta vem, chega perto dele e fala que ele era o pecador, meu Deus, você precisa aprender, nós precisamos aprender com ele. O que ele faz? Irmão, ele não monta um esquema, ele não monta um circo, ele não monta um teatro. Veja que Davi montou teatro antes, para deixar entender que a mulher de Urias estava grávida de Urias, ele montou um cenário. Ele era poderoso, ele montou um cenário, que Urias foi dormir com a mulher, ele fez de tudo, mas deu errado, o cenário continuou, ele foi só piorando, mandou matar Urias, matou Urias, agora ele podia pegar a mulher para ele, porque de acordo com a lei estava tudo tranquilo, e ele pegou a mulher. Olha, irmãos, ele montou um esquema político, diabólico, infernal e mau, para poder encobrir o seu pecado. Ele seguiu fazendo teatro, foi fazendo, adulterou, fez tudo que ele teve, matou o homem, pegou a mulher, estava tudo tranquilo, ele armou o circo, ele armou o cenário para ele sair bem na fita. Mas o que acontece? Quando Deus manda o profeta Natã falar com ele, irmãos, aí a gente tem que aprender com ele. O que ele fez? Ele parou com o teatro, ele parou com a cena. Quando o profeta falou, você esse homem,
Ele parou de pecar o pecado da encenação. Vou te falar o pecado da encenação, porque o pecado da encenação é o pecado que a gente inventa mentira para dizer que a gente está bem, que não está mal. A gente está com a vida podre, imunda, mas fica criando um teatro que a gente está bem. Isso acaba com o corpo de Cristo, acaba com a igreja, isso acaba com a sua vida, acaba com a vida de todo mundo. O pecado é terrível, né? O Brasil está pagando um preço alto por causa de pecado. O Brasil é mestre em fazer isso, em pecar e criar teatro. Então, veja bem, o que acontece? Quando Natan fala, é você? Morre o Davi, acaba ali o Davi teatro, o Davi mentira, o Davi engano. Ele assume o erro, assume o pecado e faz alguns salmos lindos confessando o pecado. Por isso que Deus vai dizer, achei Davi, homem segundo o meu coração. Por quê? É um homem que cai, é um homem que faz coisa errada. Mas quando Deus fala com ele, ele já aceita que é ele, sou eu. Amém, queridos? Então assim, é muito sério isso, a gente precisa tomar isso no nosso coração e seguir em frente, crendo sempre, Deus está no controle. Lembra que eu disse, até o mal que vem sobre nós, Deus de alguma forma está permitindo. Então a gente tem que parar de ser murmurador e reclamador, amém, igreja? Temos que parar de reclamar e de murmurar. Talvez você murmura do trabalho, você murmura do emprego, murmura da sua mãe, do seu pai, da empresa, do marido, da mulher, dos filhos, murmura do pastor, murmura da igreja, você sabe murmurar. Está na hora de você parar de murmurar e se contextualizar e se descobrir nesse cenário todo e ver, peraí, tudo está acontecendo por permissão de Deus e eu quero servir ao meu Deus neste momento, nesta hora. Eis-me aqui, Senhor, envia-me a mim. Tem gente que morre, irmãos, junto com aquela pessoa que morre. Tem gente que vive um eterno luto, sabe? O luto é momento de murmurar, é momento de chorar. Tem gente que vive só em luto, só reclama, só chora, só está tudo ruim, está tudo errado. Ela é uma pessoa paralisada. Eu vou seguir em frente, irmãos, eu não vou me paralisar. Eu vou continuar crendo na transformação, no poder de Deus, na igreja viva, na igreja poderosa, na igreja santa, na igreja que santifica, na igreja que vive milagres. Amém, queridos? Sem murmurar, sem reclamar, só vendo o milagre. Porque quando Deus quer, irmãos, Ele manda o ímpio, vai lá e faz a minha obra, né? Faz a minha obra, tá bom? Fica assim, fica firme dessa forma. Esse primeiro grupo, irmãos, de judeus que retorna sob as ordens de Sesbazar, né? Também conhecido como Zorobabel, nós vamos ver que esse nome é o mesmo, tá? Acaba sendo o mesmo. Esses muitos mil, eles vão ser listados, né? Pelos cabeças de família, nós vamos ver a lista deles logo lá no capítulo 2 de Esdras, né, que vai vir com essa lista deles. A lista total vai dar aí 49.897 que retornaram a Jerusalém, né? Ela era constituída de sacerdotes, cantores, cantoras, porteiros, servidores do templo, os quais levaram grande tesouro que foi doado por seus vizinhos. Esse número, irmãos, vai somar 442.360 judeus que voltaram, mais 7.336 servos, tá? E mais cantores. Esse grupo todo somado vai dar 49.897 que voltaram. Você veja, irmãos, que tem, olha bem quem tem lá. Lá tem sacerdote, cantor, cantora, porteiro e servidores do templo. Ou seja, Deus usou então o rei Ciro e Esdras para eles voltarem para reconstruir Jerusalém, começando pelo templo e pelo culto. Olha que coisa mais linda, né? Recomeçando pelo templo. E a Bíblia registra no finalzinho, no último versículo, né, que essas pessoas habitaram nas suas casas, né? Eles voltaram para Jerusalém. Veja bem no versículo 70. Os sacerdotes, os levitas e cantores e porteiros servidores do templo habitaram nas suas cidades, como também todo Israel voltou para as suas cidades. Foi uma volta que eu gostaria de imaginar agora vocês. Eu não sei, acho que só eu que morei fora do país aqui, né? Só eu que morei fora do país. Vou dizer para vocês, irmão, morei 7 anos fora do Brasil, só 7. Mas no dia que eu voltei foi bom demais da conta. Foi muito bom. E eu não estava exilado, eu só estava em outro país, longe. Cultura diferente, língua diferente, comida diferente, tudo diferente, né? Muita coisa boa, né, que dá saudade. Por exemplo, uma coisa boa que eu tenho saudade lá é rua limpa. Lá a gente não via rua suja, lá a gente não via lixo para rua fora. Ih, era muito bom. Isso aí tem saudade até hoje, tá? Não via mato,
né? Tudo limpinho, muita coisa boa. Mas no dia que eu voltei, irmão, foi muito bom. Foi uma felicidade muito grande. Agora eu quero que você imagine Israel voltando depois de 70 anos de exílio. 70 anos de exílio. Que o Salmo 137 mostra mais ou menos como foi. Vocês viram lá que os outros pediam, canta uma das canções de Jerusalém, de Sião para nós, mas eles não podiam cantar, porque eles falavam, como é que nós vamos cantar as canções de Sião em uma terra estranha? Agora eu quero que você imagine eles voltando, irmãos, cada um para a sua cidade, como deveriam estar alegres. Só que na verdade, irmãos, eles vão encontrar lá ruínas. Eles vão encontrar ruínas, é isso que eles vão encontrar. Eles não vão encontrar a casinha bonitinha, não vão encontrar sua família, porque ficou gente para trás. Você viu que só foi um número determinado de servidores do templo que foi, né? Não foram todos. Então família ficou para trás, gente morreu neste caminho, né? Sofreram, foram maltratados, mas voltaram, irmãos, tá? Voltaram. Após 70 anos, então nós podemos concluir assim, após 70 anos de exílio na Babilônia, Israel recomeça das cinzas. Quase 50 mil retornaram para as ruínas que antes era glória, para reconstruir em Sião a cidade que Deus escolheu para nela habitar o seu templo. Eles vão agora reconstruir o lugar. Então eu quero que a gente terminasse, né, você pensando nisso, voltar para reconstruir aquilo que um dia foi glória, um dia que foi bonito. O templo já não vai mais ser igual, já não vai ser. Quem viu o primeiro templo vai falar, não é a mesma coisa, né? Mas o povo de Israel até hoje sonha em reconstruir o terceiro templo, né, no mesmo lugar. Só que agora o lugar do templo virou lugar de disputa. As três maiores religiões disputam o mesmo lugar, tá? O islamismo, o judaísmo e o cristianismo. Se você for visitar lá, você vai ver uma miscelânea de igreja. Você vê a igreja que é controlada pela igreja católica, né? Você vê o monte, é uma mesquita muito grande, onde era o templo, é uma mesquita grande. O que resta do templo é só o muro, que é chamado de Muro das Lamentações. E ali é um lugar de guerra, de conflito. É um lugar, na verdade, de acordo com Israel, aquele lugar ali não pertence a ninguém. Aquele lugarzinho pertence a essas três religiões, né? Mas quem domina aquela área lá é a mesquita que está lá. Tem uma mesquita enorme. Enfim, o lugar onde foi construído o templo. Agora eu quero que você imagine voltar e reconstruir tudo. Quantos anos eles vão agora reconstruir? Veja bem, queridos, é muito importante a gente pensar na Bíblia desse jeito. Será que a gente está animado a reconstruir alguma coisa? Hein? Será que você tem esperança de reconstruir aquilo que foi destruído? São lições que a gente tem que trazer para a nossa vida. O próprio fato, né, deles juntarem quase 49 mil para ir, porque o rei determinou que fosse aquele cujo coração Deus movesse, e juntou nessa primeira colônia quase 50 mil. Depois vai ter mais outra colônia que vai, a segunda. Então veja bem, juntou esse povo todo para voltar e construir, reconstruir. Imagine, irmão, 70 anos de abandono. Você não tem noção o que é 70 anos de abandono, irmão? É mato para todo lado, né? É muita coisa totalmente, irmãos, desfeita, destruída, né? E, enfim, eles voltaram para reconstruir. A esperança, irmãos, de reconstruir, guarda isso no seu coração. A esperança de reconstruir nem sempre é para nós, irmãos, é para as gerações futuras. Presta atenção, a esperança de reconstruir nem sempre é para nós, é para quem vai ficar depois de nós. A gente é muito egoísta, irmãos, a gente só pensa em nós. Você só pensa em construir para você. Você constrói e destrói porque você só pensa em você. Mas aqui, dentro do reino de Deus, a gente tem que sempre pensar em construir ou reconstruir para as gerações que vão ficar. Eu preciso, quando eu sair da quinta igreja, eu tenho que deixar algo para quem ficar no lugar e continuar. E aí daqui a mais alguns anos, quem ficar deve construir para pensar, para continuar, assim como eu continuo o que o outro começou e levou até lá, sem destruir, sem chegar e derrubar tudo. Está entendendo, irmãos? Então a gente precisa entender que no reino de Deus funciona assim, e muitas vezes a gente pensa só em nós. A gente constrói, derruba e dane-se o outro, não é assim? A gente constrói, derruba, é meu, né? É um tal de é meu. Será? A gente tem que ter essa visão. Então aqui eles voltam,
Foi muito bem pensado, eles tinham muito motivo para murmurar, mas ali eles estavam alegres para construir. E nós vamos ver os entraves dessa construção, tá, irmãos? Nós vamos ver mais para frente, tá? Neemias relata tudo isso. Nós vamos encontrar depois os entraves, as barreiras, as dificuldades para a construção. Vai ter muita barreira, vai ter muita gente levantando contra, vai ter gente fazendo festa, batendo tambor enquanto eles tentavam construir. Eles vão chegar a trabalhar com espada na mão, tá, irmãos? Para poder sobreviver. Então, assim, a reconstrução é árdua, tudo bem, mas agora, vamos repensar no estudo. Nós concluímos o livro de Crônicas, deixando claro que o livro de Crônicas estava mostrando, né, por que eles foram parar no exílio. Então, ao mesmo tempo que eles tinham motivo para murmurar, eles tinham motivo também para não murmurar, porque ficou claro, irmãos, Israel foi para o exílio por causa do seu próprio pecado. Idolatria, todo quanto tipo de idolatria com os deuses daquela terra, muito pecado em todas as áreas, né, em todas as áreas. Então Israel pecou tanto, que chegou naquele momento que nós lemos na semana passada, que Deus falou, não tem mais remédio, e não tem mais nada que se possa fazer por Judá, né? Então vou acabar com eles e vou mandar eles para o exílio. Então, irmãos, é muito importante a gente ter convicção do porquê o mal veio sobre nós. Quando a gente tem essa convicção, você dorme em paz e você vai buscar Deus. Então a gente tem que entender, por que o mal veio sobre mim? Então, quando a gente entende isso, é aquilo que eu falei do teatro. Quando a gente está vivendo, irmãos, o mal, e a gente arma um teatro, a gente fica descobrindo o que eu fiz de ruim, mas nunca encontra. Sabe aquele negócio que você está ruim, e você começa a falar, o que eu fiz, meu Deus, o que eu fiz? Mas você faz essa pergunta, na verdade, é só querendo mostrar para Deus, Deus, eu sou bom, olha como é que eu sou bom, Deus, olha como é que eu sou bom, o que está acontecendo comigo? Essa semana eu fui atender uma pessoa, que a pessoa se acha boa demais, e não entende por que tanta coisa ruim acontece com ela. Você está entendendo, irmão? Você está entendendo isso que eu estou colocando para vocês? Crônicas estava mostrando para Judá, olha, nós fomos para o exílio, porque nossos pais, nossos reis pecaram. Porque quando vinha um rei bom, Deus dava livramento ao povo. Quando vinha um rei mau, Deus deixava o povo no pecado. E quando por fim nós vimos que os reis chegaram e estragaram com tudo, Deus falou, agora não tem mais remédio, eu vou punir esse povo, mandar eles para o exílio. E aí é muito importante a gente não tentar, irmãos, nos justificar e colocar que a gente é bom. Ai, Deus é ruim demais, eu não mereço isso. Sou crente a vida inteira, eu oro, eu vou na igreja, eu dou o dízimo. Não faça isso, querido. Não faça isso. Lembra de Davi. Deixa ele me amaldiçoar, porque Deus mandou ele me amaldiçoar. Só que Davi conclui dizendo assim, quem sabe Deus transforma estas maldições em bênçãos. Davi falou isso. Na hora que ele falou, deixa amaldiçoar, porque Deus mandou. Então assim, é hora da gente entender, se a gente entender as etapas da vida, a psicologia diz assim, tem umas teorias da psicologia, do desenvolvimento, e uma delas diz que a gente vive por etapa, a gente tem fases da vida, desde o útero até a morte, são fases. Só que cada fase dessa, você tem que passar bem por ela. Então, o menino lá dentro do útero tem que passar bem por aquela fase. Porque quando ele sair, ele entrar na outra fase, ele tem que ter passado bem por aquela. Aí ele passa bem pela fase, a primeira idade dele, tem que passar bem por ela, sem trauma, sem problema. Para ele entrar na segunda, né? E para ele depois entrar na terceira, até ele chegar na maioridade, na idade de idoso, e por fim a morte. Cada etapa tem que ir bem. Se em algum momento de uma dessas etapas foi interrompida por algum trauma, algum problema, alguma dificuldade, ele tem que procurar a cura, senão ele entra na próxima fase com problema. Isso é teoria psicológica, isso funciona, irmão. Por isso que você tem que cuidar do seu filho para não traumatizar, por isso que tem que cuidar, na gravidez da mulher, tem que tomar cuidado para a mulher não ser agredida, não ser xingada, ser maltratada, apanhar. Não é bom que ela vive na bebida, no álcool, não é bom que ela não vive nada disso, é bom que ela controle comida, as emoções, porque a criança está vivendo a primeira etapa dela lá e tem que passar bem por ela.
Se comer coisa que não presta, se for mulher que apanha muito, ou que bate, sei lá o quê, a criança está sofrendo todas essas coisas no outro. Passa tudo, passa. É real, estou falando que é ciência, tá, irmão? É ciência, estou passando para você ciência. Aí quando sai dali, aí eu quero que você pense aí naquela criança que foi gerada de um estupro. Eu quero que você pense na criança que foi gerada de sei lá como, tá, irmãos? Isso é coisa séria, estou falando de ciência para você, mas te mostrando como funciona a vida. Aí a minha criança sai dali, cuida para criar um caráter ali e tal, mas cuidado, porque se a criança sofrer alguma interrupção nessa fase, ela vai entrar para a segunda toda escambada, com todo respeito, como se diz. Aí entra na primeira infância, segunda, aí vem a adolescência, tem que cuidar para aquilo ali, você educar e você criar, mas ir andando pelas fases. Eu vou ser sincero, tem muitos de nós aqui que já está na fase adulta, ou já passando da pós-adulta, e vou dizer para você, como é que foi suas fases anteriores? Viu como é que é importante, querido, a cura? Viu como é que é importante escutar a pregação, aplicar no coração, escutar a voz de Deus, a voz do Espírito Santo de Deus? Porque a gente chega um bagaço, irmãos. Às vezes a gente chega na adolescência já um bagaço. Por isso que eu costumo dizer, todo culto é terapêutico, se você entender. Todo culto que você participar dele, tem palavra de cura, tem palavra de libertação, para te ajudar. Não dá, querido, não dá. Tem que ser tratado, tem que aceitar Deus tratar no seu coração, aceitar e receber a cura, porque essas etapas não podem ser estouradas, não podem ser e acontece que o mundo lá fora ama estourar etapas. Você sabe que tem etapa da sexualidade. A sexualidade começa a ser formada aqui, dentro do ventre, sim, começa ali. Quando sai, ela vai continuar e ela vai ficar mais forte à medida que a gente vai crescendo. Mas, na verdade, hoje a gente vê menininhas, às vezes, de 4, 5, 6 anos, irmãos, já a sexualizada, já a menina com muita pintura, com muita roupa, decote, 300 coisas. Aí a criança que está na hora de brincar de boneca. Antigamente as meninas brincavam de boneca até 15, 17, 18. Quem aqui brincou de boneca até esse tempo? Levanta a mão aí. Estou falando sério, claro que as meninas que podiam, né? Porque tinha outros que era só trabalhar também. Aí eu quero que você pense que também aquela etapa foi um pouco complicada. Aquela que mal começou ali, teve que já ajudar papai, ajudar mamãe. Pela graça e misericórdia rompeu lá na frente. Porque aí havia uma cultura que ia ajudar, mas são mulheres machucadas, feridas. Estou falando só de abuso, a gente só pensa em abuso sexual e violência de pancada. Não, estou falando de etapas que são estouradas na vida, irmãos. É aquilo faz lá um adulto lá, traumatizado, um adulto problemático, um adulto, às vezes, dado ao pecado. E você vai pensar, por quê? Deus precisa de entrar e curar lá atrás a vida, o coração. Sabe, irmãos, o meu coração partiu há muitos anos, quando eu estava lecionando para os catecúmenos aqui na igreja, né? E uma irmã idosa, com idade para ser minha bisavó, abriu o coração na sala e falou: ô pastor, eu queria falar uma coisa para o senhor, uma coisa que eu nunca falei para ninguém, falou na sala assim, irmão, nunca falei para ninguém. Eu fui abusada, muito abusada pelo meu pai. E começou a contar lá na sala, irmãos, lá em cima. Aquela aula tomou outro rumo, esqueci a revista, né? E os irmãos, poucos que estavam lá, entenderam e ouviram com todo amor e todo carinho. Então você já imaginou uma pessoa que pode ser minha bisavó? Ela vivia com esses abusos, ela contou detalhe como era a maldade do pai, já morreu, tá, irmãos? Fica tranquilo, a irmã já não está mais conosco, já foi descansar com o Senhor. Mas você imaginou a pessoa, pode ser sua bisavó, guardou aquilo caladinho, criou filho, criou neto, criou família, sofrendo, e o Espírito Santo de Deus toca no coração assim, para falar para um menino, né, que poderia ser seu bisneto, e abriu o coração. Isso é para os irmãos verem como funciona, irmãos, as etapas da vida da gente, e que a gente precisa de libertação da graça de Deus, da ajuda de Deus em cada uma delas. E eis aí o Senhor, Deus Todo-Poderoso, para te ajudar a ser curado, ser liberto. Amém, queridos? Lembra que eu estou falando essas etapas e nós trouxemos para a vida pessoal, para falar das etapas de Israel e Judá, que levou eles até o exílio. As etapas, rei bom, cura, libertação. Rei ruim, Deus disse o pau. Até que chegou num ponto que Deus falou, não dá, o exílio é o lugar desse povo. E é o que acontece conosco, irmãos, que sofremos nas etapas da vida. Chega num ponto que não tem jeito. Não tem jeito. Às vezes a gente fica dentro de uma igreja, a gente vem para a igreja, a gente leva uma vida religiosa, né? Eu falei terça-feira sobre a diferença entre uma pessoa convertida
e uma pessoa discípula. Lembra que eu falei? A diferença é grande, né? O convertido é aquele que está ensaiando viver a religião. Ele se converteu ao cristianismo, né? Agora o discípulo é aquele que anda junto, é aquele que deixa Jesus lavar os pés. Lembra lá? Pedro levantou, não, longe de mim o Senhor vai lavar meus pés. Jesus, olha, se eu não lavar os seus pés, você não tem parte comigo. Não, Senhor, então lava o corpo todo. Não, Pedro, você não precisa ser lavado todo não, porque vocês já estão limpos pela palavra, não precisa ser lavado todo. Então, irmãos, o discípulo senta para que Jesus lave os pés, né? O discípulo, é igual Maria e Marta, senta para ouvir Jesus falar. O discípulo tem essa convivência, esse tempo que a gente precisa olhar, tá, irmãos? E que Deus abençoe o seu coração, né? Eles tinham tudo para murmurar, mas eles estavam entendendo, é hora de festividade e trabalho, é hora de júbilo e trabalho, voltar para reconstruir e reviver e reiniciar tudo outra vez. Amém? Muito obrigado, Deus eterno, Deus poderoso, te louvo, te agradeço, te bendigo por este lindo momento que passamos estudando a tua palavra. Obrigado porque a tua palavra mais uma vez mexeu com o nosso coração, desejosos da cura, da libertação, da ajuda do Senhor, porque entendemos que quando buscamos ao Senhor, o Senhor nos acolhe, o Senhor nos recebe, nos abraça, o Senhor cura nossas feridas, unge nossas feridas, o Senhor nos abençoa, e eu quero pedir que a igreja tenha intimidade com o Senhor, e tenha graça para buscar ao Senhor, se refugiar no Senhor, que nos acolhe tão grandiosamente. Obrigado por nos acolher, ó Deus, nos receber, e abençoe o teu povo, assim como o Senhor tem abençoado a tua nação escolhida, Israel. Obrigado mais uma vez, eu te agradeço, em nome do Senhor Jesus Cristo, amém.